Utilizando protocolos pipeline, o remetente tem a capacidade de enviar múltiplos pacotes e eles podem estar em trânsito mesmo que ainda não foram reconhecidos. A faixa de número de sequência, para isso, deverá então ser ampliada e requer o aumento da capacidade dos buffers tanto do remetente quanto do receptor. Isso porque agora tanto os remetentes quanto os receptores deverão ser capazes de reconhecer diversos pacotes que possam vir chegando em série. Na figura, podemos verificar a diferença entre os protocolos Stop and Wait, o da figura da esquerda, com os protocolos em pipeline, figura da direita. Vejam que, no protocolo Stop and Wait, nós temos apenas um pacote de dados trafegando na rede, enquanto que, no protocolo pipeline, poderão ser diversos pacotes de dados trafegando na rede. Há duas formas genéricas de protocolos com pipeline. Uma delas é o Go Back N, em que iremos ver que é necessário fazer a retransmissão integral de uma sequência de dados, e também temos o protocolo Selective Repeater, ou repetição seletiva, em que apenas alguns pacotes de dados deverão ser retransmitidos caso não atendam às necessidades da comunicação. Vamos verificar como protocolos em pipeline conseguem aumentar a utilização do canal. Neste exemplo, temos duas máquinas localizadas extremamente distantes uma da outra, por um enlace que consegue transmitir os dados a 1 gigabit por segundo e que o tempo de percorrer o enlace é de 15 milissegundos para cada pacote. Vamos utilizar também pacotes de 1 KB ou 1 kilobit. Para a taxa de ocupação, vamos utilizar o tempo para transmissão sobre o tempo total. No caso de estarmos transmitindo apenas um único pacote por vez, a nossa taxa de utilização é de 0,00027. No caso de transmitirmos 3 pacotes consecutivos, a nossa taxa de utilização vai para 0,0008, que corresponde a um fator de 3 vezes maior do que a taxa de ocupação anterior. Se compararmos a taxa efetiva de transmissão de dados para o nosso enlace de 1 gigabit por segundo, ao enviarmos apenas um único pacote, estaremos utilizando 267 kilobits por segundo. E no caso de estarmos transmitindo 3 pacotes sucessivamente, estaremos com uma taxa de transmissão de dados efetiva de 800 kilobits por segundo. Por esse exemplo, podemos verificar que ao utilizarmos protocolos em pipeline, conseguimos aumentar tanto a taxa de utilização quanto a taxa efetiva de transmissão de dados. Vamos dar uma olhada nas metodologias de transmissão de pacotes em pipeline. Vamos iniciar com o protocolo do tipo Go Back N. No Go Back N, o remetente pode transmitir múltiplos pacotes sem esperar por um acknowledge, mas fica limitado em transmitir até N pacotes consecutivos não reconhecidos. Esses N pacotes que podem ser transmitidos vamos chamá-lo de janela de transmissão. Essa figura tenta demonstrar a forma de operação do protocolo Go Back N e do comportamento da janela de transmissão. Aqui vamos supor que temos uma grande quantidade de dados a serem transmitidos e vamos dividir esses dados em pequenos pacotes. Estes pacotes são representados pelos retângulos apresentados na figura. Os retângulos verdes indicam os pacotes que foram transmitidos e que já receberam o acknowledge, indicando que a transmissão foi efetuada com sucesso. Já os retângulos amarelos e os retângulos azuis é a capacidade da janela de transmissão, ou seja, a quantidade de pacotes que o buffer de transmissão consegue registrar para poder identificar os acknowledges que forem recebidos. Neste caso, os retângulos amarelos identificam aqueles pacotes que foram transmitidos, porém ainda não foram identificado o acknowledge desses pacotes. Enquanto que os retângulos azuis indicam a capacidade de transmitir os dados, porém esses dados ainda não foram transmitidos e ainda estão no buffer de saída do protocolo Go Back N. Já os retângulos brancos correspondem aos pacotes de dados que ainda nem entraram no buffer de transmissão, ou seja, eles não podem ser utilizados para transmitir. Somente os pacotes que estão dentro da janela de transmissão poderão ser transmitidos. No Go Back N, temos então a ideia de uma janela deslizante. Cada pacote que vai recebendo o seu acknowledge faz com que a janela deslize um pouco para a direita. O tamanho da janela de transmissão está relacionado com a capacidade desse protocolo em conseguir enumerar os pacotes que estão sendo transmitidos. Ou seja, quanto maior for a janela de transmissão, maior deverá ser o campo no cabeçalho
que poderá identificar o número do pacote a ser transmitido. Podemos dizer, por exemplo, para o protocolo RDT 3.0, que foi desenvolvido baseado no Stop and Wait, nós temos uma janela de transmissão cujo tamanho dela é de um pacote. O protocolo GoBackN utiliza acknowledges acumulativos, ou seja, se chegar um determinado acknowledge com um determinado número, todos os pacotes que têm numeração inferior a esse número serão reconhecidos como entregues com sucesso. Assim como no protocolo RDT 3.0, o protocolo GoBackN também utiliza timeout para identificar quando um pacote foi perdido ou quando um acknowledge foi perdido. Neste diagrama, podemos visualizar o procedimento de operação do GoBackN. No exemplo apresentado, nós temos uma janela de transmissão do tamanho igual a 4 pacotes. Assim, o transmissor irá então transmitir o pacote número 0, pacote número 1, pacote número 2 e pacote número 3, aguardando então o retorno dos acknowledge para poder continuar a transmissão dos dados. No exemplo apresentado, temos então que o pacote número 0, 1 e 3 chegaram no destino sem erro, enquanto que o pacote 2 foi perdido no meio do caminho. Temos então que o receptor, ao receber o pacote de numeração 0, irá encaminhar um acknowledge de numeração 0, indicando que o pacote 0 chegou sem erro no destino. O mesmo processo irá acontecer quando o receptor receber o pacote número 1, em que ele irá enviar um acknowledge de numeração igual a 1. Veja que aqui o pacote de número 2 foi perdido, chegando então o pacote de número 3 no destinatário. De acordo com a especificação do GoBackN, o receptor só pode aceitar pacotes na ordem. Dessa forma, o receptor irá então descartar o pacote de numeração 3 e irá enviar um acknowledge do último pacote que ele recebeu com sucesso. Neste caso, irá enviar o acknowledge indicando que o pacote 1 chegou de forma correta, enviando o ACK1. Quando o transmissor receber o acknowledge de 0, ele irá então mover a sua janela de transmissão um pacote, permitindo que o pacote número 4 entre dentro da janela de transmissão e então ele irá iniciar a transmissão do pacote número 4. Processo semelhante irá ocorrer quando o transmissor receber o acknowledge de número 1, em que ele irá mover a janela de transmissão mais uma unidade, permitindo que o pacote número 5 entre dentro da janela de transmissão, e então ele irá iniciar a transmissão do pacote número 5. Conforme podemos ver no diagrama, o receptor está esperando receber o pacote de número 2. Entretanto, apenas o pacote número 3, 4 e 5 chegaram no receptor. Todos esses 3 pacotes serão descartados pelo receptor e o receptor, ao recebê-los, irá encaminhar para o emissor o acknowledge do último pacote válido que ele recebeu, que neste exemplo é o pacote de número 1. Conforme podemos ver, o transmissor irá receber diversos pacotes duplicados de acknowledge do 1, e ele não irá fazer nada enquanto receber esses pacotes duplicados. Entretanto, quando houver o estouro do timer de transmissão do pacote 2, ele irá então entender que o pacote 2 foi perdido. Se o transmissor detecta então que houve estouro de timer do pacote 2, ele irá interpretar que o pacote 2 não chegou no destino, e os outros pacotes que ele enviou foram então recusados pelo receptor. Assim, o emissor volta a transmitir o pacote 2, 3, 4 e 5 na sequência. Vamos agora verificar o princípio de funcionamento do outro protocolo de pipeline que nós temos. Este é o protocolo retransmissão seletiva ou Selective Repeater. Se analisarmos o processo de operação do GoBackN, vamos verificar se o caso da janela de transmissão e o BDP ou Bandwidth Delay Product forem muito grandes, o GoBackN irá apresentar um baixo desempenho. Vamos supor a transmissão utilizando o GoBackN e uma janela de transmissão de 200 pacotes. O que o transmissor fará é enviar os 200 pacotes em série para o receptor. Se, por acaso, o primeiro pacote for perdido, o GoBackN terá então que retransmitir os 200 pacotes que havia transmitido. Dessa forma,
nós teremos um baixo desempenho da operação do GoBackN, pois os outros pacotes podem ter chegado com êxito no destinatário, porém serão todos descartados, fazendo com que o transmissor reencaminhe todos os pacotes novamente. Uma solução para essa situação é o receptor reconhecer individualmente todos os pacotes recebidos corretamente. Para isso, o receptor deverá então armazenar os pacotes recebidos fora de ordem no buffer de recepção para então, posteriormente, entregá-los em ordem para a camada superior. O remetente irá então retransmitir somente os pacotes para os quais os acknowledge não foram recebidos. E para fazer isso, o remetente deverá então ter um timeout para cada um dos pacotes já transmitidos. Nessa metodologia, ainda iremos utilizar uma janela de transmissão de um tamanho determinado, e isso irá então limitar o número de pacotes pendentes não reconhecidos dentro da rede. O BDP, ou Bandwidth Delay Product, corresponde à quantidade de dados que podemos transmitir na rede. Podemos calcular o BDP multiplicando a largura de banda pelo RTT do enlace. Aqui nós temos uma visão gráfica do processo de comunicação utilizando janela de transmissão do protocolo de retransmissão seletiva. Na parte de cima da figura, nós temos o exemplo da janela de transmissão do remetente, enquanto que na janela de baixo, nós temos o exemplo da janela de recepção do destinatário. Vamos iniciar nossa análise verificando o comportamento da janela de transmissão do nosso remetente. Cada retângulo apresentado significa um pacote da comunicação. Os retângulos em amarelo são os pacotes que foram enviados, porém ainda não foi recebido o acknowledge. Já os retângulos verdes são os pacotes que foram enviados e já foram recebido o acknowledge desses pacotes. Os retângulos azuis representam os pacotes que podem ser enviados, mas que ainda não foram enviados. E os retângulos brancos correspondem aos pacotes que não podem ser enviados ainda, por estarem fora da janela de transmissão. Quando a gente analisa a janela de recepção do destinatário, temos o seguinte comportamento. O retângulo cinza é um espaço no buffer que representa a alocação de um pacote que ainda não chegou, porém, a numeração desse pacote está dentro da janela de recepção. Já o retângulo roxo representa um pacote que foi recebido adequadamente. Os retângulos azuis representam espaços na janela de recepção para receber novos pacotes, enquanto os retângulos brancos representam pacotes que não serão considerados, pois a numeração deles está fora da janela de recepção. Podemos indicar que o comportamento tanto do remetente quanto do receptor, utilizando o protocolo retransmissão seletiva, opera da seguinte forma. No remetente, temos que, se ele receber dados da camada superior, ele irá então verificar se o número de sequência está dentro da janela. Se estiver dentro da janela de transmissão, ele cria então o pacote e envia ele. Quando ocorrer o estouro de time do pacote N, ele irá então repetir a transmissão do pacote N e reiniciará o temporizador para esse pacote. Caso o remetente receba um pacote de acknowledge de número N, ele irá então olhar na janela de transmissão qual que é o pacote que estava marcado com o número N e irá marcar esse pacote como recebido. No caso do pacote de número N for o primeiro pacote da janela de transmissão, o que o remetente fará é deslocar a janela de transmissão para que o próximo primeiro pacote da sua janela seja o menor pacote de número de sequência que ainda não foi reconhecido a sua recepção com sucesso. Já o comportamento do receptor é da seguinte forma. Caso ele tenha recebido um número de pacote de número N e esse pacote tenha chegado a ele sem conter erros, ele irá verificar se o número de identificação do pacote está dentro da janela de recepção. Caso o número do pacote recebido está fora da janela de transmissão, ele irá ignorar o pacote recebido. Agora, se o número do pacote estiver dentro da janela de recepção, ele irá então enviar um acknowledge contendo o número do pacote recebido
e se esse pacote estiver fora de ordem, ele vai ser armazenado num buffer. Caso o pacote recebido seja o primeiro da janela de recepção, o protocolo irá então encaminhar os dados para a camada superior e irá avançar a janela de recepção para a próxima numeração do pacote que ainda não foi recebido. Para qualquer pacote de numeração N recebido com OK, o receptor deverá encaminhar um acknowledge indicando a numeração desse pacote, mesmo que a numeração esteja fora da janela de recepção. Aqui podemos visualizar o diagrama de operação do retransmissão seletiva em ação. Neste caso, vamos utilizar uma janela de transmissão de 4 elementos e uma janela de recepção também de 4 elementos. Dessa forma, o remetente inicia então transmitindo o pacote número 0, pacote número 1, número 2 e o número 3. Conforme indicado na figura, o pacote número 2 foi perdido antes de chegar no destinatário. Quando o pacote número 0 chega no destinatário, o destinatário verifica que esse é o primeiro pacote da janela de transmissão, move a janela de transmissão uma casa para a direita e encaminha para o remetente um acknowledge de número 0. O mesmo acontece quando o destinatário recebe o pacote número 1. Ele verifica que esse pacote é o primeiro da janela de recepção, move a janela de recepção uma casa para a direita e encaminha o pacote de acknowledge com a informação que chegou o pacote número 1. Ainda no receptor, ele irá verificar que chegou o pacote de número 3. O pacote número 3 deverá ser então guardado no buffer e a janela de recepção não poderá ser movida, pois o pacote número 2 ainda não chegou. De volta no remetente, quando ele receber o acknowledge de 0, ele irá mover a sua janela de transmissão uma unidade para a direita, permitindo que o pacote 4 entre dentro da janela de transmissão, e então irá começar a transmitir o pacote número 4. O mesmo irá acontecer quando ele receber o acknowledge de número 1. Ele irá mover a janela de transmissão uma unidade para a direita, fazendo com que o pacote 5 entre dentro da janela de transmissão, e ele irá então iniciar a transmissão do pacote número 5. De acordo com o diagrama apresentado, temos que o pacote número 4 e o número 5 chegaram com sucesso no destinatário. Neste caso, a única coisa que o destinatário poderá fazer é transmitir os acknowledge dos pacotes recebidos com sucesso. Não poderá mover a sua janela de recepção, pois ainda não recebeu o pacote de número 2. Como o remetente nunca irá receber o acknowledge do pacote número 2, pois esse pacote foi perdido, ocorrerá o timeout da espera de recepção do acknowledge do pacote 2. Quando ocorrer esse timeout, o remetente irá então reencaminhar o pacote de número 2 para o destinatário. Conforme apresentado no diagrama, neste momento o pacote número 2 chegou com sucesso no destinatário. O destinatário irá então encaminhar o pacote 2 que ele acabou de receber e os pacotes 3, 4 e 5 que estavam armazenados no buffer para o protocolo da camada superior. Além disso, o receptor também irá mover a sua janela de recepção para esperar o pacote de número 6, 7, 8 e o 9. Neste caso, podemos ver que a janela de recepção andou mais do que uma unidade para a direita. Isso porque os pacotes 3, 4 e 5 já estavam armazenados no buffer, e o primeiro pacote que ainda não foi recebido é o pacote de número 6, que agora é o primeiro pacote da janela de recepção. Ao se projetar um protocolo de retransmissão seletiva, deve-se tomar cuidado com a sequência de numeração e o tamanho da janela. Vamos ver o problema que pode acontecer. Vamos supor que enumeramos os pacotes com a sequência 0, 1, 2, 3, e os próximos pacotes retornam com a mesma numeração 0, 1, 2 e 3. E neste caso, estaremos utilizando uma janela de transmissão com um tamanho igual a 3. Vamos supor que aconteceu o caso apresentado na figura de cima, em que foram transmitidos os pacotes 0, 1 e 2. O transmissor deverá manter a janela de transmissão parada até que ele receba o acknowledge dos pacotes que ele já enviou. Neste caso,
Vamos supor que os pacotes 0, 1 e 2 chegaram com sucesso no destinatário. O que o destinatário fará é, então, gerar o acknowledge de número 0, o acknowledge de número 1 e o acknowledge de número 2, identificando para o transmissor que os pacotes 0, 1 e 2 chegaram com sucesso. Além de transmitir os acknowledges, o receptor também irá movimentar a sua janela de recepção para a direita, baseado na quantidade de pacotes que recebeu com sucesso. Reparem que, quando o receptor recebeu o pacote número 2, dentro da sua janela de recepção, estará informando que ele está esperando o pacote de número 3, 0 e 1. Conforme indicado na figura, os acknowledges de número 0, 1 e 2 foram perdidos antes de chegarem no remetente. Devido à perda dos acknowledges, irá ocorrer o storage do timer no transmissor, fazendo com que ele então retransmita os pacotes 0, 1 e 2. Vejam o problema surgindo aqui. Reparem que acabamos de retransmitir um pacote com a numeração igual a 0. Este pacote havia sido recebido com sucesso e encaminhado para a camada superior, fazendo com que o receptor movesse a janela de recepção para frente. Essa movimentação da janela de recepção fez com que entrasse uma nova numeração indicando a necessidade de receber um pacote de número 0. E aqui então está instaurado o problema. Veja que o receptor está aguardando receber um pacote de número 0 e foi transmitido um pacote de número 0. Entretanto, o pacote número 0 que foi transmitido não corresponde ao pacote número 0 que está sendo esperado ser recebido. E aqui temos então o problema de um pacote duplicado sendo recebido como sendo um pacote novo. Assim, deve-se tomar cuidado para escolher o tamanho da janela de recepção e da janela de transmissão, além do tamanho do campo para identificação do número de pacote.